Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa 12ª aula sobre o novo regime jurídico de licitações e contratos. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor sobre o novo regime jurídico instituído pela Lei 14.133 de 2021. Pessoal, antes de começar a aula de hoje, eu queria deixar algumas dicas. Olha, toda semana a gente está publicando lá nas nossas redes sociais, nos acompanhe lá no Telegram. Um quadro que nós chamamos de Não Confunda, que é um quadro em que a gente traz informações úteis, interessantes, para que os alunos não confundam. Vou dar aqui um breve exemplo. A União, os Estados-membros podem legislar sobre bingos, consórcios e sorteios? Não podem legislar sobre isso, por se tratar de matéria de competência reservada, privativa à União. Mas nada impede, esta é a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, que os Estados-membros possam explorar o serviço de loterias e consórcios. Não há óbice a isso. Então veja que interessante, não pode legislar sobre loteria, mas pode explorar o serviço de loterias. Então a gente está sempre trabalhando dentro desta lógica de auxiliar os nossos queridos alunos com eventuais dúvidas e tentar ajudá-los a evitar confusões, tá? Todo domingo, assim que eu acordo, eu publico também uma crônica lá nas minhas redes sociais, muito legal. Textos bem interessantes, normalmente não tem a ver com direito, mas são textos bastante ricos sobre conteúdos do nosso cotidiano e também, às vezes, com alguma reflexão interessante, tá bom? Dizer a todos que é uma grande satisfação tê-los aqui novamente. Abraço todo especial aos queridos alunos da UEMA, aos servidores da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, aos servidores públicos daqui do Estado. Mandar um abraço para o pessoal de Feira de Santana, na Bahia, pessoal do Rio de Janeiro. A gente recebeu mensagem também de alunos que estão participando do curso no Mato Grosso do Foz do Iguaçu, Gramado. Vocês sabem que o meu grande sonho é pedir remoção para Gramado, né? Eu estou esperando a Defensoria Pública do Estado do Maranhão criar um núcleo de Gramado. E aí, obviamente, que eu vou morar na Serra Gaúcha. Para mandar um querido abraço aos gaúchos que estão assistindo ao nosso curso de licitações e contratos. E, claro, dizer que eu espero sempre aqui o nosso feedback, tá bom? Queridos, nós terminamos o nosso encontro passado falando sobre o edital da licitação. Vimos praticamente tudo sobre o edital. Analisamos quais são as cláusulas, os itens que devem constar do edital. Entenda que o edital é a anunciação para o público externo, para os particulares, da existência da licitação. Então, o edital anuncia para o público externo a existência do procedimento licitatório. É claro que ele precisa estar em congruência, em consonância, ele precisa ter equivalência com aquilo que está estabelecido lá naquela planta primeira de necessidade, naquela primeira peça técnica que levanta as necessidades da contratação, porque é fundamental que a contratação pública atenda aos objetivos, às necessidades que foram levantadas lá atrás. É por isso que eu costumo dizer que é muito importante que o fiscal e o gestor do contrato, que mais tarde serão aqueles que fiscalizarão, estarão à frente da administração do contrato, participem das fases iniciais, porque eu terei mais condições de acompanhar se aquele produto que foi entregue, se aquele serviço que foi prestado, se aquela obra que foi executada atende aos objetivos estabelecidos na licitação, se eu bem compreender quais são esses objetivos e entender melhor as necessidades que a administração pública aponta como necessárias, como de solução necessária por meio dessa contratação. Então é fundamental a participação em todas essas etapas. E aí nós vimos várias cláusulas, matriz de risco, a possibilidade de exigência da garantia, do programa de integridade dentro da empresa. Nós analisamos vários aspectos. Hoje nós vamos prosseguir para para a fase subsequente da licitação, que é exatamente a apresentação das propostas. A lógica, pessoal, é percorrer todas as etapas. Depois da gente ver todas as fases, a gente vai analisar as hipóteses de inexistência da licitação,
as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, e na sequência a gente avança com o programa para analisar contratos administrativos. Então os principais itens, os principais aspectos do procedimento licitatório vão ser, claro, todos eles analisados. Dentro da fase de apresentação de proposta, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, a forma, os prazos, as condições em que essas propostas pelos particulares devem ser apresentadas. Essa é uma fase nova. Não havia essa fase prevista na Lei 8.666. Não é que os licitantes ali não apresentassem propostas, claro que apresentavam. Mas é que na antiga Lei de Licitações e Contratos não havia a apresentação de propostas, não consolidava uma fase propriamente dita da licitação. Essa, portanto, é mais uma novidade da nova lei, do novo regime jurídico de licitações e contratos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como há necessidade, nós vamos fazer o estudo, a análise, considerando os dois aspectos, claro, sempre, né? O novo e o antigo regime jurídico de licitações e contratos. Vimos já a fase preparatória, que é aquela fase em que são definidas as condições da contratação, como nós já bem estabelecemos. Estudamos já bastante o edital e agora nós vamos para a fase de apresentação das respectivas propostas. Aqui, pessoal, eu dividi a aula em pelo menos 3 aspectos. O primeiro é a definição do prazo para a apresentação das propostas. Isso aqui é meio chato, é decoreba. Na Lei 8.666 eu sabia todos os prazos de cor. Eu sempre dizia para os meus alunos que era bom tentar memorizar esses prazos, porque na vida prática você precisa, porque no concurso é cobrado, infelizmente. Embora eu também não cobre isso nas minhas provas, porque eu não vejo não me parece que esse é, digamos, o critério que a gente deve utilizar para analisar o conhecimento. Mas as bancas de concurso, infelizmente, gostam disso. Então eu coloco aqui para vocês, porque se cair na prova você está preparado. Nós vamos analisar sempre dentro da lógica do antigo e do novo regime. Vou começar aqui pelo antigo, que é mais tranquilo, tá, pessoal? Aqui nós tínhamos basicamente os seguintes itens, né? Os seguintes prazos, melhor dizendo. Na antiga Lei de Licitações e Contratos, da 8.666, os prazos eram contados em dias corridos. Uma ou outra hipótese especificamente era em dias úteis. Agora se inverteu. A nova Lei de Licitações estabelece os prazos a serem contados em dias úteis e não em dias corridos. Perfeito? Os prazos quais eram, Jean? 45 dias, 30 dias, 15 dias, 5 dias e 8 dias. Então, tranquilidade total. Esses prazos eram fáceis de serem gravados. Para que servia esse prazo de 45 dias, Jean? Para 2 hipóteses. Para o concurso, sempre que fosse o concurso, e para a concorrência. Aqui no slide, deixa eu só logo ajeitar isso aqui, tá? Aqui no slide está aparecendo concurso, melhor técnica, técnica e preço. Na verdade, é concurso e concorrência. Pronto, como você está vendo aí na tela, então esse prazo de 45 dias corridos era utilizado para 2 hipóteses. O concurso modalidade de licitação, ainda é, né, pessoal? Esse prazo, como eu já disse, até eu me esqueço às vezes falando, esse prazo ainda é contado e será contado enquanto estiver em vigor a antiga lei de licitações aí por 2 anos. Esse prazo, então, é de 45 dias para o concurso. Então, entre a data da publicação do edital e aquela data marcada para apresentação das propostas,
Os particulares, os licitantes, no concurso modalidade de licitação, tem um prazo mínimo aí de 45 dias. Atenção, esse não é um prazo máximo, tá, pessoal? Esse aí é um prazo, me ajudem, mínimo entre o edital e a data marcada para a apresentação das propostas. Concurso e quando a modalidade de licitação for a concorrência. Mas atenção, não é sempre que for concorrência. Será apenas quando a concorrência estiver combinada com dois tipos específicos de licitação. Quais são esses tipos? De melhor técnica, técnica e preço. Nessas duas hipóteses, que na verdade são três, né? Concurso, concorrência melhor técnica, concorrência técnica e preço. Nessas hipóteses, o prazo mínimo entre o edital e as propostas será de 45 dias consecutivos. Observe que esse prazo mais elástico, esse é o maior prazo entre o edital e as propostas na antiga lei de licitações, foi previsto pensando nas dificuldades que os licitantes têm de elaborar a melhor proposta num concurso, melhor projeto ou trabalho técnico, científico ou artístico e também, claro, a proposta numa concorrência que é de melhor técnica ou técnica e preço, que costuma ser mais bem elaborada a proposta, tá bom? 30 dias, aqui fica fácil. Quando é que eu vou utilizar 30 dias, Gê? Sempre que for concorrência fora dessas duas hipóteses, claro, e também na tomada de preços, quando a tomada de preço for melhor técnica ou técnica e preço. Então, a mesma combinação técnica e preço, melhor técnica, que for utilizada para a concorrência para elevar o seu prazo a 45 dias, é utilizado para elevar o prazo entre o edital e as propostas na tomada de preço, também para, nesse caso aí, para 30 dias, tá bom? Também é utilizado esses critérios, também elevam esse prazo na tomada de preço. Só que na concorrência sai do patamar de 30 para 45 e na tomada de preços de 15 para 30 dias. Ok? Muito bem, meus amigos. Então, o que nós temos aqui pela frente? 15 dias, são só duas hipóteses. Tranquilidade total. Todos esses prazos até aqui são contados em dias corridos. 15 dias, para que, Jean? Para a tomada de preço em todas as demais hipóteses mencionadas e também, claro, para o leilão. O leilão é aquela modalidade de licitação em que, entre o edital e as propostas, o prazo será contado sempre em 15 dias. Perfeito, pessoal? Muito bem, tomada de preço e leilão. O que mais, professor? Aí nós temos também 5 dias para o convite. Atenção, esse prazo será contado em dias úteis. Então, era o único prazo contado em dias úteis na lei a 8.666, relativo à fixação de um prazo para apresentação das propostas, era exatamente o convite, 5 dias úteis. Jean, tem algum outro prazo contado em dias úteis também no regime anterior? Tem. O da 10.520/2002, da Lei do Pregão, que também prevê ainda prazo de 8 dias úteis. Pregão, portanto, estabelece um prazo mínimo entre o edital e as propostas de 8 dias úteis. Então, meus amigos, esse é o esquema básico, conforme você está vendo aí na tela, de funcionamento do edital da licitação entre a data marcada da publicação do edital e aquela para ser apresentada a proposta, tá bom? Nós vamos avançando agora para ver o novo regime. Esses prazos sofreram significativa alteração e eles não estão mais seguindo aquela lógica, tá bom? Agora nós temos o novo regramento. O artigo 55 da nova lei de licitações estabelece técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico. Prazo 35 dias úteis. Essa é uma novidade interessante. Praticamente todos os prazos da nova lei estão contados em dias úteis. Quando for maior lance, e aqui é interessante, tá, pessoal? Na nova lei, não se utiliza mais a modalidade de licitação como critério definidor desse prazo. Tão somente agora o critério de julgamento. Ele é que baliza a definição desse prazo. Quando for maior lance, nós estamos diante de um prazo de 15 dias úteis, a ser utilizado aí no leilão.
que é para alienação de bens. Na contratação integrada, nós temos o prazo mais elástico, lembrando que todos esses prazos são mínimos entre o edital e a data marcada para recebimento das propostas. 60 dias úteis é o nosso maior prazo quando a contratação seguir o modelo de contratação integrada. Lembre-se de que nela a administração encomenda a obra e ela faz tudo. Projeto básico, projeto executivo e execução. Ela entrega tudo pronto. Tá bom? Aquisição de bens. 8 dias úteis é a regra, quando adotados os critérios de menor preço ou de maior desconto. Nos demais, 15 dias, porque o pregão pode ser combinado, a aquisição de bens, melhor dizendo, pode ser combinada com outros critérios de julgamento, tá bom? No pregão, critérios de julgamento só são 2. Quais são? A menor preço ou maior desconto. Então, o prazo no pregão vai ser sempre de 8 dias úteis, que, bem vistas as coisas, é o mesmo prazo que já está na Lei 10.520 de 2002. Então, nesse aspecto, não muda aqui, tá bom? Quando se tratar de aquisição de obras e serviços, aí nós temos prazos mais elásticos, mais diferentes aqui. Deixa eu só me colocar aqui em algum lugar em que eu vou me tirar da tela então para que você possa acompanhar, tá? Então vamos lá. No caso de obras e serviços, nós temos aí 3 prazos. 10 dias úteis, quando o critério for menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns ou de obras e serviços de engenharia. Então, se for menor preço ou maior desconto, para obras ou serviços de engenharia, 10 dias úteis. Quando for menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais ou obras e serviços especiais de engenharia, 25 dias úteis. E 35 dias úteis quando se tratar de contratação semi-integrada ou nas hipóteses mencionadas nas alíneas A, B e C desse mesmo inciso, né? Então, observe que há uma diferenciação aqui dos prazos bastante interessante no regime jurídico da nova lei de licitações. Como eu disse, esse prazo é contado, me ajudem, em dias úteis. Perfeito, pessoal? Ok? Muito bem, então vamos lá, vamos avançando aqui na nossa análise. Aí a gente vai então para os critérios de julgamento, que também sofreram uma alteração bastante significativa. Eu vou aqui também mencionar o novo e o antigo regime. No antigo regime, esses critérios eram 4, moleza total, a gente estudava isso aqui com bastante tranquilidade. Quais eram os critérios? Melhor técnica, técnica e preço, menor preço, maior lance ou oferta. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Melhor técnica, técnica e preço, menor preço, maior lance ou oferta. Esse regramento mais simplificado de 4 critérios já não existe mais. Nós temos hoje, existe só na previsão da 8666, 10.520 na lei do RDC. Ainda pode ser aplicado nas licitações por até 2 anos, como nós mencionamos, mas o novo regime já estabelece um regramento um pouco mais complexo, é para onde nós vamos a partir de agora, tá bom? No novo regime, pessoal, como foi que a lei distribuiu esse regramento? Acompanhe lá. Como foi que ela distribuiu esse regramento? Então, primeiro, o critério melhor técnica ou conteúdo artístico. Essa previsão de conteúdo artístico é uma novidade da nova lei de licitações e contratos, né? Então, vai ser utilizado principalmente naquela hipótese que nós estivermos diante de um concurso em que o trabalho ou projeto seja avaliado em função de seu critério, de seu maior valor ou conteúdo artístico. Maior desconto, que é uma novidade. Jean, quando é que nós vamos utilizar a licitação maior desconto? Imagine que a administração pública esteja fazendo uma licitação para compra de passagens aéreas. Então, ela pode estabelecer que dentro daquele que seja o preço praticado no mercado, que esteja no site da companhia aérea, aquela empresa consiga assegurar para a administração pública um desconto equivalente a 10%, é o que diz a empresa A. A outra diz que consegue um desconto de 7%. Então, a que dá o maior desconto, ela tem mais chances de vencer a licitação.
se esse for o critério estabelecido. Então, o critério menor desconto é uma novidade aí interessante. Não é, na verdade, uma novidade no sistema jurídico brasileiro. Já havia previsão em outras leis, mas agora passa a ser a regra, passa a ser uma regra incorporada no novo regime jurídico de licitações e contratos, o critério menor desconto, tá bom? Menor preço, nós já conhecemos, famoso menor preço. Maior lance para leilão. Maior retorno econômico. Nós vamos ver cada um desses itens, tá, pessoal? Esse aqui, técnica e preço, já existia antes, o maior retorno econômico também é uma novidade que já tinha previsão no RDC e agora ganha força com o novo regime jurídico de licitações e contratos. Eu vou trabalhar cada um desses itens porque tem algumas especificidades que eu queria deixar bem claro para vocês, para que não ficasse aí nenhuma dúvida, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, quando se fala, aqui nós estamos falando sobre o critério menor preço, tá, gente? Menor preço. Então, quando a gente fala sobre o critério menor preço, a gente não pode se ater apenas à questão do quantitativo do valor econômico, estrito sensu. Não é apenas o valor em real que define se aquele bem, se aquele produto, aquele serviço que vai ser contratado atende ao interesse da administração. Apesar de ser o menor preço, a gente leva em consideração o ciclo de vida do produto ou do serviço, os custos de manutenção, de reposição de peças, etc. Todos esses são elementos que precisam ser aferidos na composição daquela que deva ser a menor proposta, o menor valor a ser contratado. Como você está vendo aí na tela, no artigo 34, parágrafo 1º da nova lei, nós encontramos os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, ou seja, do menor gasto, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Então perceba que aquele critério seco, matemático, estrito, numeral, do menor preço encontra-se superado no regime jurídico da nova Lei de Licitações e Contratos, embora ainda previsto, ainda possível, ele hoje é temperado com alguns aspectos, como ciclo de vida, custo de manutenção, então aspecto aí bastante interessante, tá bom? Vamos à modalidade de licitação, então, menor desconto. Ela tem previsão lá no artigo 34, parágrafo 2º, julgamento por maior desconto, terá como referência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido a eventuais termos aditivos. Então, você vai considerar o desconto em proporção ao valor geral da contratação. Então, essa modalidade de licitação ela é bastante utilizada, era bastante utilizada antes da nova lei, em pregões eletrônicos para contratação de serviços, né? Passagens aéreas, bilhetes eletrônicos, etc. Bom, técnica, melhor técnica, técnica e preço. Atenção, esse é um critério de julgamento utilizado exclusivamente para propostas técnicas ou artísticas. O prêmio ou remuneração é pago aos vencedores. Eu até mencionei isso em aulas anteriores, que embora a lei de licitação lá no artigo 6º fale em pagamento ao vencedor, na verdade, bem vistas as coisas, essa é a única modalidade de licitação, ao concurso, que admite a possibilidade da existência de mais de um vencedor. É possível a existência de vários vencedores nesse tipo de licitação. Então, melhor técnica ou conteúdo artístico tem, portanto, a aplicação exclusiva para essa finalidade e prêmio ou remuneração paga aos vencedores. Observe que, apesar de ter o nome remuneração, não se aplica aí nenhum vínculo com a administração pública. O critério técnica e preço, muita atenção, ele resulta de uma ponderação entre técnica e preço. Então, a administração pública ela avalia qual é a técnica que está sendo utilizada e qual é o preço que está sendo empregado. Então, a pessoa apresenta duas propostas, né?
Dois aspectos da mesma proposta, uma relativa à técnica e outra relativa ao preço. E a lei prevê a possibilidade que haja uma ponderação com um peso na contratação de até 70% para a técnica. Então a gente pode fazer aí uma média ponderada, atribuindo uma nota 7, 0 a 10, para o aspecto técnico da contratação. Tá bom? E aqui, pessoal, há um aspecto que eu até já mencionava para vocês em aulas anteriores e que é muito importante. Deixa eu ver só, eu trouxe aqui também a referência. O artigo 37, parágrafo 1º, a banca referida no inciso 2 do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros, será composta de quê? Atenção, deixa eu voltar aqui. Para que serve essa banca? Para avaliação do critério técnico e preço. Ah, Jean, então essa aqui é a comissão de licitação, confere? Não é comissão de licitação. Nós já vimos que para o que a gente chamamos de comissão de licitação na Lei 8666, o que a gente chamava, a gente tem agora um agente de contratação. Até possível a comissão de licitação nas hipóteses que eu já mencionei, como na contratação integrada. Mas em regra, nós vamos utilizar para a licitação apenas o agente de contratação. E aqui a lei faz referência para esse critério de julgamento da existência de uma banca para avaliar o aspecto técnico. Essa banca é composta de 3 agentes, preferencialmente aí agentes integrantes da própria administração pública com conhecimento técnico na área, mas essa não é comissão de licitação. Essa banca vai servir de a elaboração de um parecer técnico quanto à qualidade técnica daquela proposta. Apenas isso, tá bom? Então, parágrafo 1º do artigo 37. A banca referida no inciso 2 do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros da administração, profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência, renome e avaliação dos quesitos especificados no edital. Então, é possível a contratação de uma banca externa dentro dessa lógica, tá bom? Quanto ao critério de desempenho, aqui nós temos um aspecto interessante. Qual é, Jean? É o de que pode ser exigido do licitante a comprovação de experiência anterior e do próprio desempenho desse licitante em contratos anteriores. Então, se a gente tiver, por exemplo, um ranqueamento, se a gente tiver mecanismos de pontuação que avaliem a responsabilidade e o compromisso do contratado, isso pode pesar favoravelmente numa hipótese futura quando ele vier a ser contratado, claro, né? Aquele outro que já foi contratado e já demonstrou lisura, correção na execução do contrato, pode, obviamente, ter aí uma vantagem nesse aspecto, tá? Artigo 37, parágrafo 1º diz: atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferidas em documentos comprobatórios no cadastro unificado disponível no Portal Nacional de Licitações e Contratos, tá bom? E aqui ele pode perfeitamente comprovar o seu desempenho em contratos anteriores como sendo um elemento importante na definição da sua possibilidade de contratação. E aí, pessoal, a gente entra, por fim, no critério maior retorno econômico, que é uma das novidades aí da nova lei de licitações e contratos. O que eu trouxe aqui para vocês? Atenção! Esse critério é utilizado tão somente para os contratos de eficiência. O que são contratos de eficiência, Jean? São aqueles contratos que a administração pública realiza, celebra, para melhorar, tornar mais eficiente a prestação de seu serviço, o seu funcionamento. O que é eficiência mesmo, Jean? É fazer o máximo com o mínimo. Então, é utilizar os recursos de uma forma mais racional, mais equilibrada, para produzir os mesmos ou até mais resultados. Então, o que faz aqui a administração pública? Ela chega para uma empresa e diz: olha, eu faço esse serviço, eu presto, consumo esse determinado item, mas eu acredito que isso aqui poderia funcionar melhor e eu poderia ter um retorno financeiro melhor, poderia ter um desconto maior se esse serviço funcionasse de uma forma mais inteligente, mais moderna, mais prática. A empresa particular olha e diz assim: beleza, eu posso organizar isso aqui, posso fornecer um serviço melhor. E com esse serviço você vai ter menos gasto, você vai ter um custo menor. Pois bem, dessa redução que você vai me conseguir, eu te pago uma parte.
Já ainda não. Basta você imaginar aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui o caso da energia elétrica. Então a administração chega para o particular e diz assim, olha, eu pago todo mês R$ 200.000 de energia elétrica. Se você reorganizar meu serviço, fizer as intervenções que você achar pertinente, colocar energia solar, seja o que for, e eu tiver um desconto na fatura que equivale a, por exemplo, que desça de 200 para 150 mil, eu pago um percentual sobre essa diferença que você fizer. Pronto. Esse bem aí é o critério de maior retorno econômico previsto no edital de licitação. Aqui, pessoal, a nova lei estabelece uma restrição interessante. Ele deve ser utilizado para os contratos de eficiência, certo? Jean, o que é contrato de eficiência? Você encontra lá no artigo 6º da lei, lá no inciso 53. Contrato cujo objeto é a prestação de serviços que pode incluir a realização de obra ou fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução das despesas correntes, remunerado o contratado com base no percentual da economia gerada. Observe que despesas correntes, você vai encontrar essa definição lá na Lei 4320 de 64. Ela faz lá a diferença entre despesas correntes e despesas de custeio, né? Perdão, que as despesas correntes elas se classificam em despesas de custeio e transferências correntes e se distinguem das despesas de capital. Pois bem, o que são despesas correntes? São aquelas relacionadas à manutenção e funcionamento da própria administração pública. As transferências correntes dificilmente vão justificar um contrato de desempenho, como a doutrina sempre afirmou. Muito provavelmente eles só serão utilizados mesmo em se tratando de despesas correntes. Perfeito, pessoal? Despesas de custeio, melhor dizendo, propriamente dito. Então, não confundir despesas correntes com despesas de capital. As despesas correntes podem ser de custeio ou transferências correntes. Não, transferência corrente dificilmente ocorrerá. Dificilmente justificará um contrato dessa natureza. Na prática, nós vamos encontrar exatamente despesas de custeio, um contrato de desempenho, tá bom? A aula de hoje ficou um pouquinho mais longa, a gente ainda tem, claro, muito mais coisa para falar, mas a gente prossegue com as novas fases da licitação numa aula subsequente. Sou o professor Jean Nunes, seu professor de licitações e contratos. Forte abraço a todos.